Conversas Maduras, com Stefan Ligotti. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas Maduras. Eu sou Stefan Ligotti, mentor de carreira de profissionais maduros, estrategista de marca pessoal e palestrante especialista em mercado da longevidade e diversidade geracional. Você já sabe, mas não custa lembrar. O Conversas Maduras é um podcast sobre carreira na maturidade e temas relacionados ao aumento da longevidade. Se você quer conhecer histórias inspiradoras sobre profissionais maduros, fica por aqui, porque esse podcast é para você. O Conversas Maduras é uma realização da Maduridade, a minha empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, e tem o patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. E hoje, nesse episódio, eu tenho o prazer de receber aí a minha amiga Gorete Pereira, profissional madura que depois de ter se aposentado como servidora pública, ela foi auditora pública jurídica do Tribunal de Contas, fez uma transição de carreira para se tornar mentora e palestrante especialista em comunicação não violenta, ou CNV, para os íntimos aí, né? Gorete, por favor, aí se apresenta para a nossa audiência. Quem é a Gorete Pereira? Que alegria, Stefan, de estar aqui contigo. Que projeto lindo esse de dar voz aos 40 mais, 50 mais, 60 mais, 80 mais, 90 mais. Para mim é uma honra estar aqui contigo. A Gorete é uma mulher curiosa e apaixonada por pessoas, movida por pessoas. A minha formação inicial é jurídica, por mais, como tu referiste, por mais de 32 anos eu fui auditora jurídica no Tribunal de Contas. E mais de um terço desse meu período no tribunal foi em funções de liderança, justamente por eu ser apaixonada por pessoas. E hoje, quando eu me dirigia para cá, me lembrava que nesse período de liderança, em que eram em torno mais ou menos de 70 liderados, eu tive meus 3 filhos. Então, eu consegui experienciar todo esse processo, ainda que no serviço público, de conciliar a maternidade com o trabalho, E, ao mesmo tempo, também me lembrei que lá em 90 instituiu o home office. Olha só. Na década lá de 90, instituiu o home office para agilizar o fluxo dos processos no modelo híbrido, que funcionou demais, com o tempo o tribunal foi adotando. E por mais de 30 anos, então, exerci essas atividades, até que um determinado momento, quando eu já estava com os 3 e tinha que muito envolvida com palestras fora, viagens, eu efetivamente fiz uma escolha de migrar para uma assessoria jurídica em gabinete, a fim de que eu pudesse conciliar também a maternidade ter essa flexibilidade. Fui em busca dessa flexibilidade. E o tribunal atendeu muitas necessidades importantes para mim. Eu fui muito realizada no tribunal. Ao mesmo tempo, quando chegou perto de 2019, eu já tinha preenchido meu tempo, A gente preenche aos 30 anos pelas regras antigas, e eu fui ficando, já estava com 32 anos. Chegou um dia e eu me lembro bem, Até refiro isso no livro. Eu olhei pela janela e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero fazer diferença lá fora, eu quero construir algo. Em princípio, eu não tinha ideia nenhuma. E era algo, inclusive, até voluntário. Mas pedi a minha aposentadoria e fomos surpreendidos, não é mesmo, em 2020 pela pandemia. Sim. E a pandemia nos colocou num processo obrigatório, compulsório, vamos dizer assim, de todos juntos dentro de casa. 3 filhos adolescentes, sim, uma mãe idosa, na época com 89 anos, morando comigo. E, efetivamente, a comunicação dessa intergeracionalidade estava ficando complicada, Totalmente voltada em julgamentos. Tu não me apoia, tu não me ajuda, tu não faz nada, tu é desligado, tu é relaxado. Enfim, a gente fica naquela linguagem que a gente foi acostumado. Sim. Fui procurar a comunicação não violenta por necessidade pessoal, sim, em razão deles, dessa intergeracionalidade, porque é onde começa essa intergeracionalidade, na família. É o nosso maior laboratório. E conhecer a CNV foi tão transformador que eu fiz uma nova carreira que depois a gente pode conversar com mais calma. Vamos explorar mais isso aí.
Mas antes de entrar nesse ponto aí da comunicação não violenta e da tua transição de carreira, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Qual é a tua idade? 62. 62 Rumo aos 63 agora em setembro. Legal. E que idade você começou? Você se aposentou 55. Então? 55. 55. 55 anos. Isso. E depois aí de 31 anos, né? 32 anos, né? Atuando isso. aí como auditora no Tribunal de Contas do Estado, você decidiu então, né? Se aposentar e depois migrou para essa área de comunicação não violenta. Como é que foi essa mudança? Assim, o que te levou Porque assim, você poderia ter se aposentado e, como muitas pessoas fazem, né? Agora eu vou descansar, né? Exatamente. Eu até brinco que eu não sei bem o que significa isso, né? Mas agora eu vou descansar aposentada, né? Mas você resolveu, então, começar uma nova carreira. Qual foi o gatilho, né? E como é que foi essa transição aí? Então, inicialmente, eu procurei a comunicação não violenta, como eu te disse, para qualificar as minhas relações com meus filhos e com esse processo de envelhecimento da minha mãe comigo, Sim. com a minha mãe e com meus irmãos, porque eu sabia que conversas difíceis iriam chegar. E então, a pandemia foi um momento ali que acelerou isso. A pandemia foi uma loucura, né? Minha mãe era idosa, dentro da minha casa eu tinha um medo enlouquecido, né, que ela contaminasse o vírus. Inclusive, eu e minha mãe fomos uma das primeiras a sermos vacinadas. Aqui no estado, eu na função de cuidadora dela. Sim, mas, enfim, sim. Quando eu conheci a comunicação não violenta, e a pandemia também nos proporcionou uma qualificação online muito diferenciada que seguiu na sequência, e hoje é a regra, né? Hoje muitas formações se dão online. Foi tão transformador para mim que eu pensei, eu não posso deixar isso só para mim. O que me levou foi um sentido de, eu sei que faz a diferença. Eu entendo que, em especial na intergeracionalidade, porque eu senti isso dentro da minha casa, né? Com a minha mãe, com, na época, quase 90 anos, com os filhos, assim, beirando os 19 até os 26, eu, na época, com 55. Então, a comunicação é tudo. E né? todo mundo dentro de casa, naquela tensão. Todo mundo se culpando, todo mundo julgando, não se compreendendo, que é o que a gente vai trabalhar, né? E a tua mãe, você tinha me comentado aqui nos bastidores antes de começar, tua mãe era de 30, de 1930. 1930. Então, uma pessoa Exatamente. da geração silenciosa. Exatamente, Nossa. da geração silenciosa. Então, a CNV ela surgiu desse sentido de propósito, essa necessidade de contribuição, de entender que, sim, as minhas relações comigo, familiares, melhoraram, mas existe um mundo violento. Sim. Existe um mundo que precisa ser levado isso. Então, a minha necessidade de contribuição ficou grande. Como aconteceu isso, dando uma antecipada aqui? O nosso querido e famoso LinkedIn, né? O LinkedIn. Então, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi uma mentoria de LinkedIn. E essa mentoria de LinkedIn, que exige muito, né? Exige um esforço, uma dedicação. Eu não tinha nada de seguidores. Eu lembro bem que eu convidei, pedi para os meus filhos, adolescentes, né? Aqui em Porto Alegre o pessoal não usa muito o LinkedIn, em especial, ao menos no meu público, que era mais na esfera pública. Sim. Era mais Instagram, mas também pessoal. Perfeito. E aí eu fiz meia dúzia de seguidores e comecei lentamente a produzir conteúdo. E qual foi a minha surpresa? Meu conteúdo foi tendo um alcance, meu LinkedIn foi se agigantando de uma forma... foi fantástico. Inicialmente, o primeiro ano, eu trabalhei literalmente de graça. Sim. Eu comecei a ser convidada para podcasts, para lives, na época, muitas lives, né? Muitas lives, né? Muitas lives. Comecei a trazer a minha voz, produzir conteúdo e a coisa foi crescendo. Que legal. E até com determinado momento eu digo, vou criar minha marca pessoal e vou lá, porque eu tenho mais uns 40 pela frente. Sim, perfeito, maravilha. Dá para fazer outra aposentadoria. E eu acompanho teus vídeos, são muito bacanas, assim, teus vídeos, né? Que você posta no Instagram e no LinkedIn, né? E você tá lá com 30 mil seguidores 31 mil seguidores. Eu sempre digo assim, não, seguidor não é a única métrica, né? Mas é uma métrica interessante. É a construção da imagem. A construção da imagem, mas você já fala para um público interessante. Exato. Né? E tem um bom engajamento. Enfim, é um tema, depois até eu vou te perguntar mais especificamente, né? E é um tema que eu acho que as pessoas ainda não conhecem muito bem, enfim. Mas o que você diria, Gorete, para um profissional maduro, né? Ou madura, enfim, né? Que está pensando, que já está aposentado de repente, né? Porque hoje isso é bastante comum, né? As pessoas aí, como você, trabalharam 30, 35 anos, se aposentaram
Eu, como mentor de carreira de profissionais maduros, já atendi vários profissionais que estão aposentados, né? Ou então, assim, foram aposentados pelo mercado, né? Sim. Às vezes já estavam aposentados pelo INSS e continuavam trabalhando, mas foram demitidos, enfim. Várias situações. Mas o que você diria para um profissional maduro, né, que de repente já está aposentado e tem algum receio assim, de começar uma nova carreira após os 50, 60, quiçá 70 anos? Se tem uma coisa que eu aprendi é que como a gente se enquadra, né? O tal eu sou assim. Eu sou assim. Eu vou ser sempre assim. Não, gente. Síndrome de Gabriela. Isso, a tal da síndrome de Gabriela. Nós somos rio. Nós somos movimento, nós somos vida, a vida nos convida ao movimento. Então, quantas vezes eu me peguei pensando, eu não sou criativa, eu não sou flexível. Hoje eu vejo o quanto eu me construí, porque eu acho que é muito a gente sair dos rótulos. Para mim, essa é a chave, né? Exatamente. E dentro desse contexto, pensar assim, o que é importante para ti? O que tu gostaria de dar vida na tua vida? Eu, por exemplo, queria fazer sentido, eu queria fazer diferença, eu queria poder apoiar as pessoas. Não ajudar, porque o ajudar eu não gosto desse termo. Eu gosto mais de um outro termo de reciprocidade, porque eu acredito que é através do outro que a gente evolui, que é através do outro que a gente aprende, ainda que o outro seja um gatilho para raiva, sabe? Quando o outro, porque o outro não é causa de nada, mas te desperta como gatilho, uma raiva, ele te oportuniza um processo de autoconhecimento, de autopercepção, a partir da fala do outro, como eu posso compartilhar com ele, como a fala dele impactou, como eu posso tentar compreender o outro, porque o outro está sempre tentando ser compreendido. Então, eu acho que é isso, né? É saber que nós não somos, nós estamos, né? Nós estamos nos construindo, né? E essa mente aberta, aliado a uma palavrinha que eu acho que é chave na comunicação e na vida, que é a humildade, que eu não conheço, eu não já sei, porque eu já sei, né? Eu já conheço, nos impede, né? Inclusive na intergeracionalidade. É verdade. Que aí tu acha, não, é que o jovem é flexível e o idoso não é. Isso é um mito. Não, isso é um rótulo. Inclusive, né? já há estudos dizendo que as pessoas maduras são mais flexíveis que os jovens. Exato. Eu, atualmente, me sinto cada vez mais aberta e mais flexível. Então, assim, é tu entender, e a comunicação não violenta nos convida a isso, a esses movimentos da vida. Que legal. Gorete, você atuou aí na área jurídica, você é advogada de formação, enfim, né? E trabalhou aí 30 anos na área jurídica, que é uma área de conflitos, né? Ou pelo menos na tentativa de se resolver conflitos, confrontos aí, né? O que você levou, eu tenho essa curiosidade, o que você levou de aprendizado dessa área jurídica, marcada por conflitos, né? Para essa área de comunicação não violenta? Pois então, eu fico pensando que como eu, de uma forma muito intuitiva, porque não conhecia, assim, muito intuitiva, eu gostava de escutar as pessoas, né? Que eu acredito que a chave de ouro das relações e da comunicação é a escuta, inclusive para a intergeracionalidade. Eu preciso entender o que o Stefan pensa, o que a Gorete pensa, o que o meu filho de 25 pensa. Por quê? Sair dos rótulos e entender o que está acontecendo. Por quê? Porque diariamente nós somos diversos. Dependendo do que te aconteceu no caminho para o podcast, tu vai chegar aqui diferente. Exatamente. E dependendo do que te acontecer durante a semana, tu vai ser diferente. Então, esses movimentos da vida que a gente aprende a lidar com esse olhar, essa mentalidade, porque CNV é mentalidade, né? Não é técnica, não é método. É mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Perfeito, perfeito. Gorete, você acaba de lançar um livro, vou botar aqui na nossa câmera aqui para mostrar para o pessoal que está nos acompanhando aí, né? É um livro junto com outros 19 autores, né? Chamado A Comunicação que Começa no Sentir. Né? Você escreveu um dos capítulos, né? Naturalmente sobre comunicação não violenta, né? Como é que surgiu esse projeto e o que o leitor pode encontrar nesse capítulo aí que você escreveu? Fala um pouquinho sobre a tua participação nesse livro. Eu tive a honra, então, de ser convidada pela Adelaíse Pimentel, nossa colega lá do LinkedIn também, comunicadora maravilhosa, em que ela reuniu coautores, mais 16 coautores, tem 50 mais. Olha que legal. Contando histórias, né? Assim como tu compartilha, nós compartilhamos as histórias. Sim. Eu até te fiz ali
uma dedicatória no livro te dizendo uma frase da Brené Brown: histórias são dados com alma. Sim. A gente pode esquecer qualquer conteúdo, mas uma história a gente não conhece. Né? E por isso que é tão importante a gente compartilhar as histórias. Então, ela reúne 20 coautores em que cada um compartilha a sua história pessoal ou profissional, ou misturada, no meu caso, em que a comunicação fez diferença. Legal. Né? Trouxe um significado. Nesse livro, o meu capítulo é o impacto da comunicação autêntica nas relações familiares e no cuidado no envelhecer. Ali eu compartilho, né, o quanto a comunicação não violenta foi importante para mim nesse processo, né, dessa palavra-chave que para mim é a chave de ouro das relações, que se chama o cuidar. Né? E nesse sentido, como eu consegui, a partir dali, trazer com mais autenticidade, né, com mais verdade, né, compartilhar com os meus irmãos como eu estava me sentindo, né, naqueles cuidados. A minha mãe morava comigo na época, como pedir apoios e, ao mesmo tempo, como conseguir escutar aqueles irmãos que talvez não tenham disponibilidade física para te apoiar, que era o que acontecia com os meus irmãos, mas a gente encontra, a partir da criatividade, que é fundamental na comunicação, meios em que a gente possa se apoiar. Então, eu compartilho justamente essa história, né? E, ao mesmo tempo, compartilho muito as conversas com a minha mãe. Ah, que legal. Minha mãe é da geração silenciosa. Hoje, no início, tu ainda dizia, o que é uma geração silenciosa? É aquela geração em que acha que nunca teve raiva. E quando ela me disse, mas minha filha, eu nunca tive raiva, eu disse, será, mãe, que tu nunca teve raiva ou nunca teve permissão para dizer que tu tinha raiva? Porque todos nós temos. Ter raiva é humano, é natural. Então... Inclusive, me desculpa te interromper. Imagina. Não quis praticar aqui uma comunicação violenta, mas, inclusive, a geração silenciosa é chamada dessa forma porque é uma geração conhecida por reprimir os seus sentimentos. Exato, exato. Então, eu acredito, a CNV me oportunizou ter conversas para acolher essa raiva. Porque o que a gente faz? A gente diz assim, ai, mãe, mas tu tá sendo ingrata. Tu tem tudo, tu tá aqui, tu tem carinho, tu tem os filhos. Não. Não necessariamente. Não, porque ela pode estar se sentindo com raiva, triste, impotente e, ao mesmo tempo, estar se sentindo grata. Então, eu eu acredito fortemente que eu consegui fazer várias escutas empáticas da minha mãe, inclusive desafiadoras. Eu compartilho vou dar um spoiler, que é quando, um dia na hora do almoço, ela me disse, eu já estou gripada há 3 semanas e tu não vê. Estava ela. E eu disse para ela, mãe, tu tá sentindo a minha falta? Eu fiz uma escuta empática na hora, eu tentei compreender. E ela disse, sim, filha, muito. E começou a chorar e nós choramos juntas. E ver bem como é difícil, como é desafiador para um cuidador querer seguir um rumo profissional, cuidar da sua vida e cuidar da mãe. Né? Sim. E eu disse para ela, mãe, eu compreendo que tu sinta a minha falta e, ao mesmo tempo, eu quero te dizer que eu tenho também uma vida paralela, um trabalho que é importante para mim. E que para seguir esse meu trabalho, eu tive um cuidado extremo de te colocar uma pessoa amorosa, como é a Tati, essa cuidadora que é o nosso anjo, que cuida de ti com todo amor e cuidado. Então, foi um período bem complicado a pandemia para ti. Muito. Eu diria que a comunicação não violenta talvez tenha te salvado, porque você estava com filhos adolescentes, né? Tu tem 3 filhos adolescentes, né? Tava com todo mundo em casa, marido, os 3 filhos, tua mãe idosa, né? E uma idosa de 90 anos, exato, idosa mesmo. Que aos 91 começou a adoecer, entrar no processo de adoecimento. Né? E como é que essa experiência te transformou, então? Me transformou. Essa experiência me transformou, então eu me sinto muito preparada para falar da CNV. Porque a comunicação, a linguagem, ela se dá na experiência, não se dá nos livros. Né? Os livros nos apoiam. Então, às vezes me preocupa, as pessoas leem o Marshall Rosenberg, né, que é maravilhoso, é quem codifica com o livro-chave da comunicação não violenta, mas acho que a CNV é uma técnica. Chega na hora de aplicar, as pessoas acham que é pegar aqueles elementos e ok, não é assim. E por isso a mentoria é tão potente em comunicação, porque é na mentoria que tu te transforma, porque quando eu trago um conteúdo, mas a pessoa traz a conversa difícil, a gente consegue ver como a gente vai dar vida
para essa conversa desafiadora. Na tua mentoria, você apoia, usando a tua palavra, adorei, isso. apoia pessoas que estão passando por situações semelhantes? Não necessariamente. Tá. Não necessariamente. A minha mentoria é para toda aquela pessoa que quer se tornar um comunicador mais consciente, né? Que entende que a comunicação impacta, porque a gente vai trabalhar muito com essa ideia da diferença entre intenção e impacto. Eu gosto muito disso, né? Nós somos movidos pelas intenções, mas a gente diz, não foi minha intenção, é ou não é? A gente diz muito, né? Mas não foi a minha intenção. Mas comunicação é sobre impacto. Sim. E dentro desse contexto, a palavra-chave é cuidado. Como eu vou trazer o cuidado na minha comunicação para o impacto ser menor? E só pegando aquele gancho daquela história da mãe, e aí é claro que eu me senti culpada. Mas a comunicação não violenta me ajuda a lidar com essa culpa. Saber assim, bom, eu podia estar fazendo diferente. Como eu posso, então, tentar ainda cuidar do meu trabalho e cuidar da mãe? Eu me lembro que eu disse para ela, mãe, o que tu acha, então? Além do almoço, de tarde, tu vir aqui e a gente tomar um chazinho juntas. E foi uma combinação que surgiu depois dessa conversa. Muito bom. Mas se não ter a comunicação não violenta, o que eu digo? Mas tu é uma ingrata, né? Como assim? Eu me cuido, tu mora aqui comigo, eu dou todo o meu... Parece que tá sempre faltando. E eu só imagino, né, quantas pessoas na pandemia, com pais idosos, enlouqueceram, quebraram os pratos, sem brigaram dúvida. Por não ter praticado talvez a comunicação não violenta, por não ter tido empatia. Né? Exato. E outra, aí tu imagina assim, que a comunicação passa a ser toda por escrito. E se no verbal já é complicado, o WhatsApp, e-mail, hoje até... Nossa, aí sim, aí tu perde toda a força da linguagem não verbal. É uma loucura isso. A resposta do WhatsApp e do e-mail. Eu quero te perguntar depois sobre essa questão do WhatsApp, mas só para não perder o gancho aqui, essa situação que você viveu, né, é o que a gente chama de geração sanduíche, né? É uma situação típica de quem é a geração sanduíche. Para quem está nos acompanhando aqui e não conhece a expressão, né? Geração sanduíche é aquela pessoa madura, né? Às vezes na casa dos 40, 50, às vezes até 60 anos, né? Que cuida de filhos, né? Às vezes crianças, às vezes adolescentes, e ao mesmo tempo cuida de pais, né? Pais ou mães já idosos, né? Eu me identifiquei um pouco, né, com a tua fala, Gorete. Inclusive vi um vídeo teu no LinkedIn, né, que você relatou lá no lançamento do livro lá no Rio de Janeiro, né? Eu me identifiquei, né, porque eu estou vivendo isso, né? Eu tenho um filho pré-adolescente, né, vamos dizer assim, já adolescente, 14 anos, geração alfa. E, ao mesmo tempo, eu tenho meus pais vivos ainda. Meu pai e minha mãe, já na casa dos 80 anos, né? Estão vivos ainda. O meu pai, né, com 84, quase 85, aí um pouco debilitado, né? Fisicamente, né? Ele está bem de cabeça, mas um pouco debilitado. Passou por uma cirurgia de coração ano passado e tal. Então, eu me identifico, assim, com a tua fala, né? Porque... essa é uma situação bem comum hoje em dia, né? O geração sanduíche, né? As pessoas maduras que têm que cuidar de uma outra pessoa madura e ao mesmo tempo tem um filho, né? Família e marido, mulher para cuidar, enfim, né? E aí eu queria te perguntar assim, objetivamente, assim, depois dessa experiência né, que você teve difícil, né, na pandemia, que te levou para a comunicação não violenta, que conselho você daria para uma pessoa madura que está vivendo essa condição de geração sanduíche? O conselho é procurar recursos. Procurar recursos, né, apoios, tanto da parte da comunicação, porque a partir da comunicação, a gente vai ver que a comunicação primeiro começa dentro, então a gente precisa primeiro olhar para dentro, sempre. A primeira e maior violência começa dentro. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave. E assim, procure aprender a escutar. A escuta é a chave de ouro das relações. O que a escuta nos proporciona? Nos proporciona conhecer a realidade do outro. A escuta nos tira dos rótulos, né? Então, assim, a gente tem agora mesmo aqui na intergeracionalidade, começa lá na geração silenciosa, depois entra para o Baby Boomers, que eu me encontro, geração X, Millennials, a Z e a Alpha, né? Sim. Na CNV, eu não olho para isso. Na CNV, eu vou escutar as necessidades de cada um. Independentemente da geração. Independentemente da geração. Então, eu vou escutar, eu tenho filhos em gerações diversas, já compartilhei contigo. Então, eu vou escutar o meu filho, escutar a minha filha, escutar a minha mãe
é tão diferente porque dentro, inclusive, da maturidade, por exemplo, a minha mãe tem o que a gente chama, eu trabalhava muito com uma autenticidade seletiva. Eu não podia dizer tudo que eu acreditava para minha mãe. Por quê? Porque a gente precisa conciliar ali, às vezes, a necessidade de conexão com uma necessidade de verdade. O que prevalece com aquele teu pai que tem 80, que tu quer discutir alguma coisa muito severa? Não, eu vou escolher a conexão. Então, eu acredito que a escuta é a chave de ouro. Aprender a escutar. Por quê? Porque nós não aprendemos a escutar, né? Nós escutamos para responder. Como isso é comum hoje em dia. Isso. E a gente vai aprender a escutar para compreender. Que não significa, lembra que eu comentei no teu post, concordar. Mas respeitar. Então, a intergeracionalidade, ela precisa ser perpassada pelo respeito. Perfeito. E o respeito, ele vem justamente, deixa eu compreender, né, o que tu quer me dizer, e na sequência, quando a pessoa se sente vista, se sente considerada, ela aumenta muito a probabilidade de ela te escutar na sequência. Então, a escuta, ela traz essa circularidade. Então, não raras vezes, uma conversa desafiadora com um filho, alguma questão mais polêmica, vai conversar sobre aborto, por exemplo, questões mais polêmicas. Sim. Eu consigo hoje escutar um filho que pensa totalmente diferente, compreender e, ao mesmo tempo, dizer para ele, eu vou te dizer como chega para mim. Fica bonito. Fica um espaço de respeito, um espaço de tolerância, que é o que a gente precisa. Sair da violência da razão, sabe? Sim. Quem tem razão. Então, acredito que seja isso. E essa palavra hoje, né, respeito, né, é bem importante, as pessoas estão esquecendo um pouco. né? Que ela está mais no papel, né? Vamos falar aí na sequência. Agora eu preciso interromper rapidamente aqui o nosso papo, Gorete, para dar um recado importante do nosso patrocinador Master. Há mais de 20 anos, a Horus Consultoria, sob a liderança do Rafael Mótola, ajuda empresas de grande e médio porte dos mais diversos segmentos do mercado a obterem melhores resultados. Como no filme De Volta para o Futuro, o Rafael viajou para o passado, para a época em que ele dava os primeiros passos, né, como consultor empresarial, e fez algumas perguntas para si mesmo. O que eu poderia ter feito diferente e melhor? Que erros eu não precisaria ter cometido? Como eu poderia ter escalado mais rapidamente? Então, com o DNA da Horus, nasceu o HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, um programa exclusivo de mentoria, onde o Rafael e outros mentores anjos do programa, e eu me incluo entre eles, ajudam profissionais que têm conhecimento, experiência de mercado e resultados concretos a desvendar o seu potencial, inventariar suas competências e modelar a sua atuação em consultoria empresarial, conquistando reputação e autoridade. Na mentoria HFAC, as hard skills são do mentorado. Além de ajudar a modelar sua atuação independente como especialista ou CEO do seu negócio, a consultoria empresarial, o programa prepara cada mentorado para vender serviços e entregar, escalar e surpreender o cliente e o mercado com estilo e ritmo próprios. Acesse os perfis da Horus Consultoria no LinkedIn ou no Instagram e entre em contato. E não esqueça de mencionar que você ouviu sobre a mentoria de formação e aceleração de consultores no podcast Conversas Maduras para obter condições especiais. Gorete, retomando aqui, né? Adorei, o Rafael fez um bom processo de autoescuta ali. Eu recomendo, é uma sim, excelente mentoria, né? Eu sou anjo do programa, né? Então recomendo aí. Gorete, então, retomando aqui, eu preciso te fazer essa pergunta porque eu desconfio que muitas pessoas não sabem exatamente, né, o que é comunicação não violenta. As pessoas já ouvi até deboche em torno disso, né? Assim, enfim, dos mais variados, né? Tipos aí, enfim. Então, como é que você definiria a comunicação não violenta, né, ou CNV, enfim, e por que ela é importante? Então, vamos lá. É bem importante essa tua pergunta, porque existem alguns mitos que envolvem a CNV. O primeiro deles é que CNV é ser bonzinho, falar bonitinho. Então, as pessoas vêm com essa ideia que é um absurdo, né? Então, o que é a comunicação não violenta? Primeiro, eu vou te dizer de onde ela surge, né? Ela vem fruto de uma pesquisa clínica, ou seja, né, ela foi construída cientificamente de um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, na década de 60, que se fez 2 perguntas. Então, eu adoro, porque a CNV nasce de perguntas. Eu sou
adepta às perguntas e ela se sustenta na vida por perguntas curiosas sobre nós e sobre o outro. Então, o Marshall se perguntou o que nos desligava da nossa natureza compassiva, porque nós somos compassivos, e o que nos mantém compassivos ainda que expostos à violência. Para isso, ele foi olhar os líderes pacifistas, Mandela, Martin Luther King, Gandhi. E o Marshall ficou impressionado com o impacto da linguagem nas relações. O que ele observou? A maneira como a gente foi educado é olhando para fora, embora a gente fale tanto em autoconhecimento, mas a gente está sempre olhando, né, para fora, fazendo o quê? Julgando. Tu é isso, né? Tu é agressivo, tu é desligado, tu é descompromissado, né? Culpando, né? Eu tô com raiva, tô irritado porque tu, né? Ou comparando, que é terrível, porque a comparação também é algo terrível. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe escutar. A gente escuta para responder, escuta totalmente egocentrado, né? Dando conselho, porque o conselho diz sobre mim, sobre a minha história, competindo pelo sofrimento, dizendo que vai ficar tudo bem, enfim. E às vezes nem escuta. Às vezes está pensando, o que eu vou responder para a Gorete? Enquanto ela está falando. Sim, com os comentaristas internos, tomado por pensamentos. Então, o que o Marshall construiu? Ele construiu uma abordagem de linguagem. Então, eu acredito que a CNV realmente é uma filosofia, é uma nova mentalidade, não é uma técnica, né? Em que a gente, literalmente, é uma língua nova, porque a gente vai aprender a falar sobre nós. Então, eu vou compartilhar o quanto aquilo que tu me disse impactou sobre mim, não te culpando, mas falando, quando tu me disse tal coisa, quando tu entrou ontem e me disse que eu só trabalho, que eu só penso em comunicação não violenta, eu fiquei bem chateada. Porque nesse momento, assim, isso é algo que atende meu propósito, está cuidando de coisas importantes para mim, ao invés de dizer assim, tu não me entende, tu é um insensível, tu é um egoísta, tu não me compreende, tu nunca me entendeu, que é a nossa devolutiva. Então, o Marshall nos ensina a gente a trazer a nossa voz. Muitas pessoas dizem assim, eu sou super autêntica nos meus treinamentos, eu digo, me dá exemplos. Dizer tudo que a gente pensa não é ser autêntico. Né? A autenticidade é quando nos tornamos observadores de nós mesmos, quando falamos sobre nós, inclusive num feedback. Então, quando tu vai dar um feedback para um colaborador, olha, estava prevista a entrega de um relatório para sexta-feira, hoje já é segunda-feira, tu não me entregou o relatório. Eu fico preocupado, estou ansioso, porque essa entrega reverbera em toda a entrega. É diferente de dizer, tu nunca entrega o relatório no prazo, tu sempre atrasa o relatório, sabe? Sim, aí é violento mesmo. É violento mesmo, mas é a violência essa naturalizada, porque é isso mais ou menos que a gente faz. Sem intenção. A gente acha que está conseguindo até comunicar. E a pessoa que está sendo violentada, né, na falta de uma expressão melhor, enfim, muitas vezes tem que aguentar uma violência, né, na relação ali, sob aquela desculpa. Ele tem uma personalidade forte. Isso. Você já deve ter ouvido isso, sim, né? Exatamente. Não, fulano é assim porque ele tem tal uma personalidade forte. Isso. Não, é porque não sabe comunicar mesmo. Né? Então, eu acredito que é uma habilidade, pode ser desenvolvida. Então, aprende a falar de nós, é o pilar da autenticidade, e aprende a escutar. O que é escutar? Escutar, justamente, é uma construção de o quê? Esvaziar esses nossos comentaristas, se colocar em estado de presença e sentar aqui contigo e dizer assim, me mostra teu mundo que agora eu vou te compreender. Sim. Eu adorei essa expressão, os comentaristas internos. Os comentaristas internos, é exatamente isso que acontece, né? Sim. E a partir daquela compreensão, ela é tão potente, por quê? Porque atende a nossa primeira necessidade humana, sermos vistos e considerados. Sim. E a segunda, sermos nós mesmos. Então, a escuta, ela é esse vetor de transformação na comunicação e que precisa ser expandida, por isso que eu te comentei, vou fazer uma propaganda que está no forninho, meu livro para 2027, para que todas as pessoas aprendam. Meu interesse é o quê? Legal. É divulgar essa escuta, que a pessoa possa pegar e dizer assim, agora eu quero efetivamente escutar melhor. Então é isso, é essa abordagem de linguagem, uma nova maneira de pensar, de falar, visando o quê? Visando conexão. Perfeito. Sair desse sistema binário que a gente foi educado, um está certo, um está errado.
E não é não saber o que está certo para mim, nem está errado, mas é tentar parar de mudar o outro, provar que tu está certo e vamos tentar nos compreender. Que é o tal do vencer a discussão. Hoje as pessoas chegaram no nível que elas querem vencer a discussão. Vencer. Ou ir direto para a solução. Então, assim, tem um problema sério. O que as pessoas entram com a solução, mas primeiro a gente precisa se escutar. Por quê? Quando o outro se sente escutado, ele também se escuta. Então, não raras vezes, quando eu estou dando esse espaço para que o outro fale, ele, ao ser escutado e não ser interrompido, ele vai se escutando e coisas novas vão surgindo. Gorete, me cita alguns exemplos assim de erros, os principais erros que as pessoas cometem numa comunicação violenta. Geralmente é usar o sempre e o nunca. Tu tá sempre nesse telefone celular, tu nunca responde as minhas mensagens. O sempre e o nunca, eles são terríveis na comunicação. Tem 3 palavras que eu adoraria que se tirasse. O sempre e o nunca, porque eles trazem reatividade, porque eles não trazem verdade. E eles definem de maneira pejorativa. Isso. Né? E outra coisa que eu costumo trazer muito, que quem é meu mentorado e faz comigo sabe, é tirar o mas. Ah, o mas. O mas, ele equivale a um não, assim, a um botar tudo para baixo. Então, assim, então tu tá dizendo, Stefan, não, tu é né, eu considero teu trabalho, tá indo tudo muito bem, mas aí o mas... O mas detona tudo o mas anterior. liquida. O mas liquida tudo. Tudo que foi dito anteriormente. Exatamente. Então, assim, são dicas importantes, né? E é claro, a comunicação não violenta, ela é essa nova mentalidade, ela se constrói, é desafiadora, sim, mas com muita intenção, né? Eu me reconstruí, eu aprendi a comunicar aos 55 anos. Que legal. Aprendi a escutar aos 55, então acredito ser possível. Sim. Gorete, como consultor e palestrante, né, na área de diversidade geracional, eu vejo muito no mercado, né, gestores de empresas, né, de diferentes níveis, né, reclamando exatamente que um dos principais desafios desse novo cenário multigeracional é exatamente a dificuldade de comunicação entre as gerações aí que você chegou a pontuar, né? Uhum. E hoje nós temos aí 5 gerações, né, atuando juntas nas empresas pela primeira vez, né? Esse é um cenário inédito. E aí nós temos aí visões de mundo, né, expectativas, né, experiências de vida diferentes, né? Uhum. Na tua opinião, como é que a comunicação não violenta pode ajudar a reduzir os conflitos entre as gerações nas empresas? Muito. Por quê? Eu experienciei isso em casa. Exatamente. Eu experienciei 4 gerações dentro de casa. E eu comentei contigo, nossa casa é o nosso maior laboratório, até porque é mais desafiador fazer em casa do que fora. Sim. Por quê? Porque com o teu parceiro e com o teu filho, tu acha que já sabe, já conhece. Então, fica mais desafiador. Então, tu começa dentro de casa. Bom, qual é a chave da comunicação não violenta? O que o Marshall concluiu? Que tudo que a gente faz, todos nós, é sempre para atender alguma coisa importante para nós. Que dentro da comunicação não violenta tem um nome, se chama necessidade. Necessidade humana universal. Ou seja, todos nós somos chamados, tomados a cuidar dessas necessidades. De quê? Liberdade, coerência, consideração, sermos vistos, amados, valorizados, autonomia, apoio, amor, empatia. Todos nós estamos envoltos. Essa é a linguagem da vida, por necessidades humanas, universais. E, ao mesmo tempo, nós temos estratégias diferentes para cuidar dessas necessidades. Muitas vezes tu pode pensar que tu e a tua mulher querem estar juntos num final de semana e tu quer dar a tua corridinha, porque eu já sei que tu é corredor, e a tua esposa diz assim, não, eu quero ver um filme de Netflix. Vocês dois querem estar juntos, cuidar da mesma necessidade, mas com caminhos diferentes. Quando a gente se dá conta que esse olhar que a CNV nos convida, que é olhar para o que está vivo em nós, que é a nossa necessidade humana, universal, surge um campo de liberdade, de criatividade que nos tira do julgamento. Sim. E isso facilita muito as nossas conversas. Então, o que acontece nesse campo da intergeracionalidade? Esse olhar para as necessidades a partir de uma escuta cuidadosa. Quando ele, de 20, está me dizendo isso, o que será que ele está querendo me dizer? Porque numa escuta empática, a gente aprende a olhar além das palavras. O não dito. O não dito. Então, a gente faz checagens. Eu te escutando, parece que tu está buscando liberdade, autonomia, é isso? Faz sentido para ti?
Isso muda todo o rumo das conversas e isso cria um espaço em que a gente pode ver onde cada um pode colaborar, independente da idade, mas a partir do que está vivo em nós. E nessa observação entra também o comportamento, a maneira de agir, o olhar, Tudo. o tom de voz. Total. Mais de 70% da nossa comunicação ela é não verbal, né? A nossa comunicação começa pelo nosso corpo. Nosso corpo comunica muito. Eu sempre digo, os inícios importam. E eu acho que é, eu não me lembro, agora está me faltando o nome do autor, mas ele diz, né, nós ainda não sabemos o que pode um corpo. Nós ainda não sabemos. Então, o nosso corpo comunica demais. Certo. Gorete, muitas vezes o etarismo no mercado de trabalho, ele se manifesta aí por meio de expressões, né, comportamentos, aquele negócio, o fulano ali já está fazendo hora extra aqui, já deveria ter se aposentado, né? As gracinhas. As gracinhas. Ou então aquele etarismo contra o muito jovem, né, o profissional muito jovem, que é aquela coisa, nossa, esse aí tem que ainda, né, comer muito arroz com feijão, porque é muito verde, né? Então, assim, são expressões, né, que denotam esse etarismo, né? E podem, assim, à primeira vista parecer inofensivo, mas é violento. Podem né? chegar no assédio. Né? Pode até chegar no assédio. Isso. De que forma que a CNV pode ajudar na redução, né, do preconceito de idade no mercado de trabalho? Maravilhoso. Fazendo justamente a integração desses dois pilares. Poder dizer, quando tu recebe essa frase, porque eu acredito muito na responsabilidade social. Eu acho que hoje aquela coisa, não é comigo, eu não me meto. Então, tem o colega que vem e faz essa gracinha em relação a um outro colega, eu tenho a oportunidade de ter dois caminhos em relação a ele. Primeiro, dizer assim, quando tu me diz isso, eu fico bem incomodado. Então, tu compartilha, tu rompe sabe? Dizer isso claramente, Dizer não isso. de forma agressiva, não, mas de forma claramente. Respeitosa, mas é compartilhar impacto, porque a autenticidade é isso. Então, quando tu refere isso em relação àquele colega, eu fico bem incomodado. Para mim, essa questão da gente se tratar com respeito é bem importante. A pessoa já vai dar uma modificada. Você já desarma ela. Desarma. Esse é um caminho, né? O outro caminho é fazer uma escuta. Quando tu me diz isso, o que tu quer dizer? Essa é bom. É devolver com outra pergunta. Devolver com outra pergunta. Porque aí tu faz com que a pessoa se reveja. Daqui a pouco ele vai dizer, para te falar bem a verdade, eu nem sei, mas eu aprendi e estou repetindo tudo isso. Ou ele vai te dizer uma barbaridade e tu vai, a partir disso, fazer uma escuta, dizer que tu compreende e, ao mesmo tempo, trazer para ti o quanto tu acha que é importante fazer diferente. Isso é tão real que eu tenho dado várias palestras em semanas de assédio, né? Falando o quanto a CNV é uma estratégia potente na prevenção do assédio. Por quê? Aquela colega que o colega entra e diz assim, tá muito linda com essa saia hoje, tu tem uma oportunidade de dizer, quando tu entrou aqui hoje e falou da minha roupa, eu fiquei bem incomodada. Tu já, ao invés de ir pro banheiro chorar, né? Ou ao invés de ir lá reclamar pro coleguinha. Então, a gente precisa, com a comunicação não violenta, eu acho que o mais importante é conseguir compartilhar aqui o impacto da comunicação e, com isso, trazer o cuidado. O que é o cuidado? A gente nunca sabe como vai chegar no outro, porque diz sobre o outro, mas tentar sempre trazer para nós, falar sobre nós, o que nos impactou aquela fala e aprender a tentar compreender a realidade do outro. Porque aí também entra a questão da interpretação, né, Gorete? Assim, porque a comunicação também o que eu digo e o que você entende. Com certeza. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Às vezes a mesma frase. Tem aquela série do Friends, não sei se tu assistiu. Sim, já assisti. O tal da frase assim, vamos dar um tempo? Né? Vamos dar um tempo. O que é um tempo para a Gorete? O que é para ti? Para a mulher, às vezes, dar o tempo é dar uma separadinha, mas estamos unidos. Para o cara, daqui a pouco, agora eu posso, né? Tô livre. Sim. Isso é um exemplo mínimo, clássico, mas é né? vida real. Às vezes a mesma frase. Então, daí é importante a checagem. Deixa eu ver se a gente está na mesma página. Tu entendeu bem o que eu quis te dizer? Né? E aí vale perguntar, você entendeu bem? Entendeu, né? bem. Às vezes as pessoas também têm esse receio de dizer assim, olha, não entendi, Gorete. É isso, não entendi. Ou entendi de uma outra forma. Olha, imaginei de uma forma totalmente... E no escrito, tu imagina o que é no WhatsApp. Hoje eu até faço uma postagem trazendo isso. Às vezes é uma frase, mas que está jogada ali no seco, que tu tem como... né? Dá para te me explicar porque tu está querendo isso, dependendo do tom que tu dá para o escrito. O tom que tu dá para o escrito. Porque não tem tom no escrito. Não tem tom mas no escrito. tu dá um tom.
Né? E aí a resposta, dependendo de como chega para ti o gatilho, tu pode ficar com raiva por uma coisa que era só um esclarecimento. Sim, exatamente. E hoje a gente se comunica muito, né? Pelo WhatsApp. Muito. Principalmente as gerações mais jovens, né? Ainda que hoje esteja completamente disseminado em todas as gerações. E como o WhatsApp, né? Essa linguagem escrita que a gente colocou na nossa vida, né? Nos últimos anos, aí a gente não liga mais para as pessoas, a gente manda áudio, a gente manda... Às vezes pergunta no WhatsApp. Opa, perdão, eu posso te ligar? Eu posso te ligar. No WhatsApp. Exatamente. O áudio ainda tem o tom, né? Porque Isso. eu vou ouvir ali o áudio da Gorete e vou ver assim, ela tá se não animada. botar no 2, né? Se não botar no 2. Mas até no 2, às vezes, ela tá animada, Isso. ela tá para baixo, você consegue sentir o Isso. tom. Mas ali na linguagem escrita, eu acho que é um desafio para a comunicação não violenta. Você lê uma frase ali, mas o que será? Qual será o humor da Gorete quando ela me perguntou isso? Né? Você já terminou o trabalho? Exatamente. Né? Ou você já terminou o trabalho? Isso coisa aí. Não tem o tom, né? É isso aí. É a mesma coisa que tu diz assim, ó, tu só trabalha. O outro diz assim, tu só trabalha. Então, num tu tá ali, tu tá preocupada com burnout, no outro tu já tá achando que a pessoa não tem tempo para ela e já tá culpando. Cobrando, né? Mas, enfim, o que é importante, assim, uma das coisas fundamentais, não responde de imediato. Respira. Respira, tenta compreender o que está trazendo, em especial numa fala mais desafiadora, se é algo que te pega, né? Faz checagens, deixa eu ver se eu entendi bem o que tu quis me dizer. Se a coisa chegou, deixa eu ver se eu entendi bem. Tu quis dizer isso? Aí a pessoa vai dizer, não, nem pensar, eu quis. Isso, deixa eu ver se eu entendi. Tá entendendo que é a humildade ali que perpassa? Por que isso? Como a gente não aprendeu a comunicar, quase que a gente precisa se tornar essa pessoa que tenta apoiar. Quem tem consciência desse impacto, a gente passa a apoiar o outro em tentar se compreender. Por quê? Porque o outro trabalha com a intenção, mas nós julgamos pelos comportamentos. Então, tem até uma frase que diz assim, nós queremos ser julgados pelas nossas intenções, né? Mas julgamos pelas ações. Boa. Então, a gente julga pelo comportamento, mas a gente quer ser julgado. Mas quem é que sabe? Sim. Por isso que eu compartilho. Numa conversa difícil, a primeira coisa, compartilhe a tua intenção. Estou com uma questão, sabe aquele nossa conversa de ontem de noite, que não acabou bem? Vamos retomar, eu tenho uma intenção genuína de que a gente chegue a alguma coisa. Sim. Isso já muda todo o... Já botou a sandalinha da humildade. Gorete, e assim, as novas tecnologias, aí, né, a gente falou agora há pouco aí do WhatsApp, né? Facilitaram muito a nossa comunicação, mas ao mesmo tempo geraram novos e muitos conflitos, né? Principalmente nas redes sociais, né? Também nos grupos de WhatsApp. É muito comum a gente, né, ver ali as pessoas se agredindo às vezes, né? Não tem o tom, muitas vezes, que a gente falou, né? Então, assim, é bastante comum nesses espaços a gente ver situações de comunicação não violenta, né? E agora nós estamos aí nos aproximando de um período de campanha eleitoral nas redes sociais. Tradicionalmente e infelizmente gera muita briga, né? Enfim, é uma situação aí que a gente já está se avizinhando aí, preparando. Né? Enfim, eu me preocupo muito, assim, com o que vai ser esse ano, né, nas redes sociais, o período eleitoral, por conta de também IA, né, e vídeos de IA. Muitas fakes, né? Fake news, montagens. Né? E aí eu queria te perguntar, assim, você acha que nesse cenário de novas tecnologias, redes sociais, WhatsApp, né, você acha que as pessoas estão perdendo a capacidade de conversar, né, e de divergir, né, educadamente, né? Como praticar a comunicação não violenta nesse mundo da era digital? É isso, acho que aprendendo, não tem outra forma. Acho que sim, acho que se estende, inclusive a gente vê rupturas familiares, né? Sim. Em razões políticas, de futebol. E por quê? Justamente por questões mal colocadas e mal interpretadas. Sim. Então, o que a gente precisa entender, que eu acho que é fundamental, né? Se para ti qualidade das relações importa, se para ti ter boa qualidade nas relações, pessoal ou profissional, tu vai precisar pensar na comunicação. A Brené Brown disse assim, a linguagem é o nosso maior portal. É o que nos conecta e é o que nos desconecta. Então,
a gente precisa pensar sobre isso e a gente precisa se instrumentalizar hoje na própria rede, né? Tem muitos vídeos, a gente pode ir aprendendo, tem livros, tem as mentorias. Então, assim, se instrumentalizem com a comunicação, né? Porque não é para nós, começa dentro. A maior transformação começou com a Gorete, internamente, quando eu desconstruí crenças que eu tinha que ser a filha que cuidava sozinha, né? Porque foi a forma que a gente encontra alguma forma de ser visto e considerado, e essa forma a gente leva para a vida, né? E acho que vale para tudo. Assim como no WhatsApp, que você falou de respirar antes, né? Lê um comentário ali que te desagradou na rede social, respira, né? Porque olha só, gente... E avalia se vale a pena entrar nessa bola dividida, isso, né, Gorete? Tem uma coisa importante, eu vou olhar para lá. Por favor. Tem uma coisa bem importante, que é uma frase do Instituto CNV Brasil, que representa muito a comunicação não violenta. O outro não está lutando contra você. Ele está lutando para ser compreendido por você. Acredita nisso. E a palavra luta, ela é bem correta, porque é trágica a forma como a gente se comunica. Quando a gente consegue desprender do lado pessoal, essa é a chave, é a mudança de chave na comunicação. Entender que nós estamos sempre falando de nós e o outro dele, isso facilita muito esse processo de eu olhar para dentro e ver por que isso me impactou, ainda que o outro seja gatilho. E o outro, quando me diz... Por exemplo, eu tive a semana passada, num dos jogos aqui, o Jogo do Brasil, o Brasil perdeu. Sim. Tem um palestrante, um psicólogo que eu adoro, Alexandre Coimbra Amaral, faz uns posts maravilhosos, ele está fazendo agora sobre saúde mental maravilhosa. Ele, em seguida da Copa, ele fez um post maravilhoso, como as lideranças deveriam trabalhar com as pessoas que chegariam no outro dia, porque nós todos gostaríamos que o Brasil tivesse ganhado. Sim. E ele fez a importância de simplesmente deixar acolher aquela raiva, porque vai passar. Mas se tu não acolhe aquela raiva, o que acontece? Essa raiva se reverbera nos comportamentos. Aí daqui a pouco tu é grosseiro com um colega que não tem nada a ver. E eu fiz um comentário acolhendo, achando maravilhoso. Uma menina veio na sequência e me botou assim, que mimimi. Que absurdo. Isso é muito comum nas redes sociais. E antigamente eu ia ficar furiosa. Eu ia pra cima. Agora eu dei risada. Isso disse sobre ela. Eu não respondi. Eu ia responder, mas é que o Alexandre veio e respondeu. Sim. E aí ele também respondeu de uma forma muito empática. Deixa eu ver se eu entendi o que tu está querendo dizer. Tu acha que não é importante acolher? Excelente. Ou seja, é isso que eu ia dizer para ela, né? E tudo bem se ela achasse que não era, porque isso diz muito sobre a história dela, né? E às vezes é melhor ficar em silêncio, né? Nossa, o silêncio. É melhor deixar o hater em silêncio. Eu digo, tem dois silêncios, tá? Tem o silêncio escolhido, que é chave de ouro, e tem o silêncio engolir sapo, que eu odeio. Sim. Então, assim, a gente precisa escolher o silêncio. Gorete, quais são as principais técnicas aí de CNV que líderes precisam desenvolver para criar melhores ambientes de trabalho, principalmente nesse cenário multigeracional? Por exemplo, né, como dar um feedback para um profissional da geração Z, né, que muitas vezes, né, dependendo da maneira como esse feedback é dado, vai dizer, olha, esse líder é tóxico, esse líder está me assediando, está sendo injusto. Como dar um feedback, por exemplo? Fundamental pensar em como iniciar esse feedback. E aí, os inícios importam assim. Inicia sempre com fatos e dados. Esse é o início de uma conversa maravilhosa, porque reduz a carga emocional. Então, ao invés de tu dizer, tu sempre chega atrasado, tu nunca entrega dentro do prazo, tu não está correspondendo, então traz as situações específicas, traz dados e fatos. Depois compartilha com ele o impacto que isso causa. Muito bom. Tanto nele, na liderança, como na equipe. E, na sequência, faz pedidos claros e positivos para depois escutar. Então, assim, essa fala assertiva do líder, que é fundamental saber sustentar, dar um feedback desafiador, sustentar esse desconforto, mas a partir da liderança, trazendo dados e fatos e como impacta no time, fazendo pedidos, escutando na sequência. A partir daquela escuta do outro, compreendendo, escuta para compreender, faz uma checagem. Eu entendi, então, que tu não está entregando no prazo porque tu acha que não está tendo apoio. É isso? É isso. Como a gente pode construir esse processo? É um movimento belíssimo. Fatos. Inicia com fatos e impacto. Faz pedidos claros. O óbvio, né?
Não tem óbvio, né? O que é engajamento? O que é entregar para ti? O que é, né? Então, e é tão interessante que a gente também pode, quando o líder não consegue dar esse feedback, a gente consegue fazer com que o líder chegue lá. Quando tu me diz, né, que eu tô né, não estou atendendo, né, as tuas expectativas, daria para te me trazer clareza? Me traz uma situação, me traz um exemplo, me traz um fato. Ou seja, se o líder não sabe me trazer esse feedback, eu consigo, ao receber um feedback de forma empática, tentar fazer com que o líder também traga exemplos e dados. Perfeito. Né? Gorete, vamos para a nossa parte da entrevista ping-pong? Já? Já. Tu viu que eu sou animada, né? O tempo eu voa. Adoro essa pauta. Tá ótimo o papo aí, mas o tempo voa, nós já estamos nos aproximando do final aí. Mas vamos lá, então. O que é uma pessoa de sucesso? Pessoa de sucesso é toda pessoa que faz o que é importante, o que traz vida para ela. Complete a frase. Depois dos 60 anos, eu descobri que... Eu tenho muito a contribuir. A melhor coisa que a maturidade te trouxe? Coragem. Se você puder dar um conselho, né? Se você pudesse dar um conselho para a Gorete de 20 anos de idade, qual seria, Gorete? Não acredita nas crenças limitantes. Vai em busca de autoconhecimento e de autorresponsabilidade, que é tudo contigo. Está tudo aí dentro. Excelente. Como praticar a comunicação não violenta diante de uma provocação clara? Fazendo uma escuta. E você já passou por alguma situação que te tirou assim do eixo e tu esqueceu que era uma especialista em comunicação não violenta? Com certeza. Com certeza. E uma das coisas mais importantes que a CNV nos ensina é a autocompaixão. Ou seja, eu não posso cair na ideia de que por trabalhar com a comunicação não violenta vou conseguir ser essa comunicadora, sempre tudo certinho. Não, às vezes eu não consigo escutar, às vezes eu piso na bola, mas a coisa que eu mais aprendi com a CNV é fazer uma conversa reparadora, é voltar atrás. Interessante. A CNV me ensina a voltar atrás. Então eu vou lá, a filha tentou escutar, eu vi que eu não escutei, eu vou lá, filha, sabe ontem quando tu procurou a mãe e me buscou para escutar? Então, assim, eu acho que talvez o mais importante na comunicação é essa abertura para uma nova conversa depois daquela que não deu certo. Interessante. Dizem que perguntar não ofende. Concorda ou discorda? Eu concordo. Eu acho que se tu fizer uma escuta empática, né? Vamos fazer aí porque qualquer tipo de pergunta, ela pode ser ressignificada. Mas se tu entender que é pessoal, né? Eu concordo dentro dessa mentalidade que eu construí a partir da CNV. Certo. Eu adoro as perguntas, né? Uma decepção. Uma decepção. Ou um arrependimento na tua vida? Puxa, eu costumo valorizar tudo que eu fiz. Eu acho que eu não consigo... Os meus arrependimentos, meus pequenos que eu já tive, eu corro atrás. Não teria nenhum específico. Legal. Eu celebro as minhas falhas também, né? Uma realização, Gorete, uma coisa que tu se orgulha na tua vida? Eu me orgulho da minha caminhada, assim, de aos 55 anos me repaginar de uma forma inimaginável na rede social, fazendo meus cursos online, que meus filhos diziam, mãe, como é que tu vai fazer isso? E eu hoje estou aí, né? Estou fazendo treinamentos, mentoria coletiva, que eu também instituí esse ano, um trabalho lindo que eu estou fazendo. Bacana. Então, eu me orgulho da minha trajetória né, de quanto eu me desconstruí, me construí, assim, na maturidade. Um bom hábito. Atividade física. Sou, assim, além das conversas reparadoras. Além das conversas, adorei essa das conversas reparadoras. Isso é fantástico. E um hábito ruim, Gorete? Bom, eu vou imitar um convidado teu, comer doce. Comer doce. E adoro um docinho. Esse hábito ruim é campeão aqui. Nossa, puxa no vida. programa. Eu tento equilibrar, tá? Tento equilibrar, mas eu gostaria de... Um bom livro. Um bom livro. Que não seja aqui o teu. Pois então, eu até te comentei, tem tantos, mas eu vou trazer um que diz muito com o meu momento de vida que eu passei, que é a morte é um dia que vale a pena viver, que é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Né? Eu acho que você já recomendou esse livro, inclusive. Eu acho que sim, eu já recomendei vários, porque ela me
me mudou toda a minha ideia de morte, porque morre bem, envelhece bem quem vive bem, e quando tu lê a doutora Ana Cláudia, tu começa a pensar no envelhecimento com 30, como ela diz, e não com 60, com 70. A morte é um dia que vale a pena ver, acho que esse é o nome. Que todo mundo deveria fazer, aliás, né? Exato. Um bom filme ou série que você recomenda? Tá. Filme maravilhoso, Um Lindo Dia na Vizinhança, do Tom Hanks, não sei se você já viu. Já vi. Ai, excelente. Fantástico, né? Maravilhoso, já vi umas 3 vezes. Série, Ted Lasso, já viu? Não. Já vi. Ai, também, meu Deus. bom. A Ted Lasso me acompanhou até no período de luto da mãe. Eu amava ver toda aquela transformação daquele aparentemente, né, aquele que não sabia nada, mas que com o jeitinho dele foi ressignificando toda uma equipe, né, a partir da humanidade, da empatia. Adorei. Uma frase que te serve como guia na vida, um mantra. O custo do cuidado é menor que o do reparo. Muito bom. E para a gente fechar aqui, Gorete, que conversa madura a sociedade precisa ter, mas evita? Precisa aprender a sustentar conversas maduras, sustentar conversas difíceis, né? Acho que esse é o grande convite, porque existem conversas difíceis. E a gente precisa aprender a sustentar desconfortos também. Aprender a dizer não, aprender a impor limites, aprender a dar esse feedback, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Conversas Maduras, uma realização da Maduridade, empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, com patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se tornar um consultor empresarial. Parabéns aí pelo teu trabalho, Gorete, foi excelente, né? Muito obrigado pela tua participação nesse episódio de Conversas Maduras. E vou te passar a palavra para você se despedir aí e coloca também aí as tuas redes. Nós somos sociais, das redes, né? Nós adoramos as redes, né? Nos formamos pelas redes. Exatamente. Então, uma alegria imensa mais uma vez, né? Que prazer estar aqui. Muito obrigada. O meu LinkedIn, Gorete Pereira, né? Uma alegria, né, ter a sua companhia a partir de agora. E o meu Instagram, Gorete N. Pereira, né? Me acione, né? Trabalho com mentoria individual, mentoria coletiva, treinamentos, palestras, né? E estou aqui, né, querendo contribuir com você para uma comunicação mais consciente. Excelente. E muito obrigado também, né, a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, né, com outras pessoas, seja qual for a plataforma que você esteja nos acompanhando, YouTube, Spotify ou LinkedIn. E se você estiver assistindo o Conversas Maduras no YouTube, se inscreva agora no canal e acione o sininho aí para não perder os próximos episódios. E não esqueça também de seguir, né, os perfis do Conversas Maduras e o meu, Stefan Ligock, nas redes sociais Instagram e LinkedIn. Eu te garanto que vai ter muito conteúdo relevante sempre. Foi um privilégio ter contato com a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!